Nós, pelas manhãs, estamos refletindo na primeira epístola de João. Eu quero convidar você a ela, agora no capítulo de número 4, chegamos ao versículo de número 7. 1 João, capítulo 4, vamos ler a partir do verso de número 7. 1 João 4, versículo 7. Lá no final da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, Judas, 3 João, 2, 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela tua igreja que aqui o Senhor mais uma vez reúne. E obrigado pela tua palavra que o Senhor nos dá como porção para esta manhã. Mais uma vez o teu Espírito fale a cada coração, mente, e que a tua palavra cumpra o propósito para o qual o Senhor a enviou. É para a tua glória e para o nosso bem que oramos, em nome de Jesus. Amém. Vejam como eles se amam. Essa é uma frase muito citada por aqueles que falam ou escrevem a respeito do amor cristão. Seria uma frase dita por não cristãos, aqueles que eram chamados de pagãos. Eles teriam observado como os primeiros cristãos se amavam a ponto de dar a vida um pelo outro, e teriam dito, surpresos, admirados: olhem como eles se amam. Mas se você vai no documento onde está essa frase, que no caso é a obra de Tertuliano, no capítulo 39, você vai ver que, na verdade, isso não foi um elogio. Não é que eles estavam admirados, mas é uma frase dita em tom irônico. O próprio Tertuliano que testemunha no documento dizendo assim: veja, dizem eles, como se amam uns aos outros, pois são animados pelo ódio mútuo. É como se os pagãos estivessem olhando e desdenhando, entendendo que o amor entre os irmãos era fingido, e que, na verdade, eles se odiavam. O que seria muito triste, se verdadeiro. Porque a maior falência de uma igreja não é a falta de bem algum, seja ele qual for. Qualquer bem que você olhe e diga assim: esse bem uma igreja precisa ter. Se não tiver,
não representa falência, a não ser a falta de amor. A falta de amor numa igreja significa a sua falência. Porque o próprio Deus se revelou, se definiu como amor. Logo, uma igreja que não ama seria uma contradição de termos. É por isso que o apóstolo João nos insiste tanto. Ele vai e volta no assunto do amor. 3 vezes, ele dedica 3 passagens na epístola, nessa curta epístola, para se dedicar a nos exortar ao amor mútuo. E ele vai dizer, primeiro, que é o amor na igreja que prova que nós estamos andando na luz. É o amor manifesto entre nós que é evidência que já temos a vida eterna. E agora, nessa passagem, ele vai dizer que é o amor uns aos outros, que é prova, evidência, de que, de fato, somos de Deus. Antes de ser aquilo que nós falamos, é esse amor que vivemos, que dá provas de que, de fato, pertencemos a Jesus. Ele vai dizer no verso de número 1, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí a gente pergunta, mas que amor é esse? Porque seria assim muito frustrante, depois de quase um semestre, refletindo sobre o amor, estudando sobre o amor, falando sobre o amor, no final, não pudéssemos dar uma definição, pelo menos razoável, objetiva, de que amor é esse que estamos falando. Que amor é esse? Como é esse amor, a fim de que tenhamos como um gabarito para medir o nosso amor, e então vermos aonde estamos em falta, e continuarmos sendo aperfeiçoados de forma consciente, nesse amor que temos como referência, que é o amor de Deus. Que amor é esse? A fim de que possamos dizer, professar e viver uns com os outros. Então, irmãos, primeiro, esse amor é amor que vem de Deus. Tem gente que dá pouco, mas cobra muito. Ele dá pouco, mas ele cobra bastante. Seja onde for. Deus não é assim. Ele não espera que a gente ame sem antes ter nos amado, porque ninguém pode dar daquilo que não tem. Então, antes dele dizer, amem-se, ele nos dá do seu amor, a fim de que recebamos desse amor, então com esse amor recebido, amemos. É interessante o jogo de palavras que João começa o verso 7, ele diz assim, amados, amemos. Vocês são os meus amados. Nós somos amados por Deus, então com esse amor, amemos. Que amor? Ele vai dizer de onde que vem esse amor. Porque o amor é de Deus, ou seja, provém de Deus, procede de Deus. É de Deus. Por que nós podemos amar uns aos outros de forma verdadeira, sincera, não fingida? Porque primeiro fomos amados por Deus. Deus nos amou, então Deus nos perdoa para que a gente perdoe, Deus nos abençoa para que a gente tenha com o que abençoar, Deus nos ama, para que com esse amor recebido, real, sincero, verdadeiro, a gente também ame. Dizem que o Karl Barth, que foi considerado o maior teólogo do século XX e tal,
Uma vez foi perguntado numa conferência qual teria sido a maior lição que ele teria aprendido na Bíblia. E ele citou um cântico infantil. Ele disse: Jesus me ama, é a Bíblia que me diz. Então nós podemos amar, porque por graça, por misericórdia, nós fomos e nós somos amados por Deus. E louvado seja Deus por isso. Agora, esse amor é amor manifesto, não é amor que fica só no campo das ideias, o famoso amor platônico. A gente não é convidado apenas a falar de amor, a estudar sobre o amor, a pregar sobre o amor, mas trazer esse amor para o campo da vida e manifestá-lo em ações concretas, práticas, porque foi assim que Deus nos amou. O verso de número 8, 9, João diz assim: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho. Então Deus não apenas nos fala de amor, fica lá do céu dizendo que nos ama, mas Ele desceu do céu, na pessoa do seu Filho, não apenas para nos consolar das nossas dores, do nosso maior problema e crise, que é o pecado e a morte, mas para trazer solução final e definitiva e nos libertar de tudo isso. Ou seja, Ele não apenas nos amou, mas provou que nos ama. Porque amor, irmãos, precisa de provas. Meu amor, eu te amo muito. Você não sabe o quanto eu te amo. Puxa, meu bem, que bom, eu também te amo. Pode pegar um copo de água para mim? Ah, estou cansado. Pega você. Então, tem alguém que você sabe que o seu amor está muito no falar? E que essa pessoa precisa ver que de fato você ama, que precisa de algo concreto do seu amor, uma prova mesmo. Sabe o que você deve fazer? Peça a Deus essa oportunidade. O Senhor me deu uma oportunidade real para que eu demonstre por essa pessoa que eu verdadeiramente a amo. E Deus vai dar. Porque, como diz o João, filhinhos, não amemos de palavras. Só de palavras. Nem de boca, mas em ações. Em verdade. Agora, Deus vai te dar essa oportunidade para você demonstrar amor. Só que quando Ele te der, sabe o que pode acontecer? Você pode achar que o preço é muito caro. Então você precisa se lembrar de uma terceira marca desse amor que a gente está falando, que é o amor de Deus, que é reproduzido entre nós. Esse amor é amor sacrificial. Ele custa. Ele não é algo barato. E quando então vem a oportunidade para que a gente demonstre o amor, por que muitas vezes a gente falha no amor? Porque a gente olha e a gente diz: está muito caro esse amor. Esse amor vai custar o meu tempo. Esse amor vai ser muito dispendioso, eu vou ter que dar muita energia. Eu vou ter que gastar as minhas forças, eu vou ter que abrir mão de valores, de algum bem. Está muito caro esse amor. E de fato o amor é caro, foi caro para Deus, não foi barato.
O verso 9 continua: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Então é o famoso João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu um anjo, um arcanjo, um querubim por nós. Olha, querubim, já pensou? Não, que deu o seu filho. E aí especifica a qualidade desse filho, seu filho unigênito, seu filho único. Então não é que Jesus era um de uma série. Deus tinha assim um monte de Jesus num armário. Aí pegou um, tá bom, ó, esse aqui para vocês. Não, tinha só um. Era o único, raro, amado, precioso. Mas o Senhor vai dar o único que o Senhor tem. E aí Ele deu. O único. O mais precioso. E claro que doeu. Porque doar, dói. Não tem como não doar algo precioso e não doer. Doar o que está sobrando. Doar o que já está velho. Doar o que a gente não usa mais, é até, né, limpa o armário. Eu tenho tanta dó de jogar fora, é melhor dar para alguém. Desencargo de consciência. Agora, dar o que é valioso, único, a isso dói. E dói bastante. Agora, sabe o que a gente vai aprendendo, irmãos? À medida que vão sendo nos dadas oportunidades de amar, e a gente vai falhando no nosso amor, porque a gente não quer perder, a gente quer se preservar, é que amar dói, há perdas, mas a gente perde mais, e nos dói mais, quando a gente não ama. Tem um grupo aí que faz visitas para irmãos adoentados, enfermos, ou já em idade que não conseguem mais vir à igreja. Então eles vão para demonstrar que eles não foram esquecidos, que eles são amados. E aí depois eles me mandam as fotos. Aí quando eu olho assim as fotos, sabe o que eu percebo? Sabe o que eu percebo? Que o grupo que foi está tão feliz ou mais do que quem recebeu a visita. Porque são os paradoxos da fé. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quando a gente perde, a gente encontra. E quando o corpo se desgasta, a alma se realiza e descansa. Por isso que Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quem não dá nada, vive menos. Menos alegria, menos satisfação na vida, menos de Jesus. Agora, esse amor que vem de Deus, é manifesto, tem um preço, é sacrificial. Ele exige sacrifício, mas não é sacrifício de tolo.
é um sacrifício que visa um alvo muito objetivo, é o bem do outro. Porque o João vai dizer assim no verso 11, amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros, nos é colocado agora como mandamento. Antes de ser um sentimento, é um mandamento, e esse mandamento, você sabe, ele se desdobra em duas decisões. A primeira, a minha decisão de não fazer ao outro o mal que eu não desejo para mim. Então é muito importante, viu, antes de você exigir coisas do outro, você se colocar no lugar do outro. E você pensar assim, eu gostaria de ser exigido disto. Então, eu me refreio. Isso aqui eu não gostaria para mim, eu não vou querer para o outro. Não vou exigir do outro. Já amou um pouco. Mas o amor de Deus que se manifesta entre nós, ele não apenas se abstém de fazer o mal ao outro, mas vai até o outro para lhe levar o bem. Então, não é uma coisa apenas assim, ó, você fica aí, eu fico aqui, você não me faz mal, eu não te faço mal, mas é um amor que exige aproximação. Como Deus se aproximou de nós em Cristo Jesus, veio até nós para nos trazer o bem que era só dele e que nenhum de nós tínhamos. Porque toda essa história de Deus ter enviado o seu Filho, todo esse sacrifício, tinha um propósito muito definido, de compartilhar conosco o bem que era só dele, e nenhum de nós tínhamos. Qual bem? A vida. A vida. No fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos. Então, Deus com a vida nos olhando, perecendo, caminhando para a morte, e aí o seu coração se quebrantou, as suas entranhas se comoveram, e ele então envia o Filho, porque ele não se alegrava em ter a vida sozinho. Vamos dar o que nós temos para eles também. A vida. Então, como você sabe que você ama alguém? Quando você olha para essa pessoa, e não apenas você não deseja o mal para ela, mas quando você deseja para ela o bem que você deseja para você mesmo. Essa pessoa você ama. O bem que eu desejo para mim, eu desejo para ela. E eu ajo em prol disso. Essa pessoa, você ama. E às vezes a gente vê histórias desse amor. Ouvi recentemente de uma pessoa que doou o seu rim, ainda estando viva, para outra. Ela sabe que vai ficar agora só com um rim, mas a outra ia ficar sem nenhum. Amor. E isso é amor. Amor concreto. Agora, a gente pode começar com coisas mais simples. Cumprimentar o outro, porque o outro é alguém, não é uma parede. Olhar para o outro, ouvir o outro, deixar a melhor vaga de estacionamento para o outro. Tem vezes que a gente chega aqui numa atividade de semana, não dá para colocar a vaga, o carro nas últimas vagas, porque as primeiras estão ocupadas. Não, pastor, porque depois, quando eu quiser sair, eu tenho que sair logo. Então, se a gente não está disposto a dar uma vaga,
dar 5 minutos, vai dar a vida. Então, vamos começar com coisas menores. Agora, irmãos, tem uma última marca desse amor. É um amor que é aperfeiçoado. Porque a gente fica ouvindo essas coisas, eu não sei você, mas eu olho assim e falo, puxa, eu ainda estou distante desse amor. Eu ainda preciso chegar lá, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. Se você não pensasse assim, eu ficaria preocupado com você. Então, o João vai terminar nos dizendo exatamente isso. Ele diz assim, o verso 12, ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor em nós é aperfeiçoado, é levado a cabo, ele cresce, porque não é uma coisa assim estática, Deus derramou um pouco sobre nós e é só isso, vai ficar só isso. Não, pode enferrujar, por falta de exercício, mas sendo exercitado como um músculo, ele pode crescer. Então eu te pergunto, você ama os irmãos? Você ama a igreja de Jesus? Amo, amém. Quantos? Quantos que você ama? Porque ser aperfeiçoado no amor não é amar mais e melhor quem já se ama, mas é amar mais gente. Então, te pergunto, quem são as pessoas que precisam ser incluídas na sua esfera de amor? Porque elas, por enquanto, estão à margem. Elas estão excluídas, elas estão de fora. Mas são pessoas que Deus ama. E que Deus gostaria muito de expressar o amor dele também, por meio de você, filho dele, filha dele, que ele tanto amou, que ele derrama tanto amor. Em outras palavras, qual é aquela pessoa que antes que seja tarde, você precisa colocar nas tuas orações e fazer aquele pedido que a gente aprende numa música. Ensina-me a amar o meu irmão. Porque o amor que amou pessoas tão imperfeitas como eu, como você, é o amor que vai nos ajudar a amar pessoas tão imperfeitas quanto eu e você. Então eu encerro com as palavras iniciais de João, nessa passagem. Amados, amemos. Com amor sincero, amor verdadeiro, amor de Deus. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém.